Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nesta terça-feira nós celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Poderíamos muito bem falar da história de Santa Teresinha, cuja riqueza e beleza nos impressiona sempre que tomamos conhecimento da sua história, da sua vida, da sua vocação. Lembrando que começamos hoje o mês considerado o mês das vocações, e seria também muito interessante falar da história de Santa Teresinha. Poderíamos também falar do Evangelho, que aliás traz uma passagem muito interessante sobre a fúria de Tiago e João. Logo, João, considerado o discípulo do amor, o discípulo que Jesus mais amava, João pedindo a Jesus que permitisse que eles, Tiago e João, mandassem descer do céu um raio para um fogo do céu para destruir os samaritanos, e Jesus os repreendeu. Sobre o Evangelho de hoje falamos na parte da manhã durante o programa Mensagens de Fé. Por isso, agora à noite, talvez seria até, por mais que esse Evangelho seja importante, mas talvez seria desnecessário voltar a repetir o mesmo assunto. Então o que nos resta é falar sobre a primeira leitura. E eu faço questão de focar com você na primeira leitura, porque ontem nós começamos a falar dela. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a Santa Missa para as famílias no dia de ontem, mas nós falávamos sobre isso, a importância, como base na primeira leitura, de enfrentar o sofrimento. E nós vimos, através da primeira leitura, o texto de Jó. Jó, capítulo 1, Jó dizendo sobre o sofrimento. E agora recebemos de novo, na primeira leitura, um texto que nos conta sobre Jó. Esse texto vem nos falar sobre as coisas que Jó disse depois que tudo aconteceu. Ontem nós falávamos que Jó em nenhum momento perdeu a fé, falávamos que Jó em nenhum momento deixou de acreditar em Deus, blasfemou contra Deus. Mas agora o texto vem nos dizer, olha como o texto de hoje começa. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Jó aqui falando de maldição. Dona Maria, que com certeza ouviu a homilia de ontem, deve estar perguntando: seu padre, mas ontem o senhor não falou que Jó não pecou? Ontem o senhor não falou que Jó não blasfemou? Ontem o senhor não falou que Jó não perdeu a fé? Como é que hoje Jó vem trazer, o texto vem falar que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu? Olha o que mais o texto diz. Porque não morri desde o ventre materno? Porque não expirei ao sair das entranhas? Porque me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país. Então esse texto vem mostrar que, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, o que Jó estava fazendo aqui era colocar para fora a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua opressão. Talvez ontem, quando o padre falou que Jó suportou os sofrimentos, que Jó não perdeu a fé, talvez você achou que Jó conseguiu viver tudo aquilo de maneira muito serena, e o texto mostra que não. Esse texto mostra que Jó se sentiu amaldiçoado, e que Jó chegou a dizer que o dia que ele nasceu foi um dia maldito, que ele poderia ter morrido no ventre da mãe. Aí você diz: ô padre, mas Jó falar isso não é pecado? Ué, se a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e Jó falou que ele poderia ter morrido no ventre da mãe, por que eu não morri no ventre da minha mãe?
Eu acho interessante, algumas versões da Bíblia dizem assim, Jó fala: maldito seja o dia que eu nasci, malditos sejam os seios que me amamentaram, malditos sejam os braços que me acolheram logo que eu nasci. Veja a força das palavras de Jó. E aí você diz: ô padre, mas ele não pecou não? Para responder você, nós vamos precisar de falar sobre duas coisas. A primeira delas, quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, sofrendo, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ali estava expressando sua angústia, sua dor. Agora vem comigo no alto da cruz. Quando Jesus disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse em hebraico. Pergunta que eu te faço: Jesus estava pecando? Ô padre, Jesus não estava pecando, mas espera aí, Deus tinha abandonado Jesus? Não. O Pai tinha abandonado Jesus no alto da cruz? Não. Então por que Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Jesus estava se sentindo abandonado, e por isso ele disse essa frase. Aí nós começamos a perceber que a situação de Jesus no alto da cruz, ao dizer: Pai, por que me abandonaste, é a mesma situação de Jó quando disse: maldito seja o dia em que eu nasci. Aí você diz: padre, como assim? Eu vou explicar para você utilizando uma palavra que era muito comum na Grécia antiga, a palavra catarse. Veja, cuidado, viu, dona Maria? Nesta hora, dona Maria fica aí mexendo com panela, mexendo na cozinha, lavando vasilha, colocando o feijão no fogo, panela de pressão fazendo barulho, não escuta direito e fala assim: o padre falou catarro. Não, catarse. Catarse. Catarse é uma palavra grega que nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui com Jó, a entender o que aconteceu com Jesus e a entender o que aconteceu com tantos santos, como por exemplo São Francisco de Assis, que daqui a alguns dias nós vamos celebrar. São Francisco de Assis, nos momentos em que ele se sentia muito tentado, nos momentos em que os apelos da carne falavam muito forte e São Francisco de Assis quase que não conseguia se controlar, ele diz o texto, diz os estudiosos, que São Francisco de Assis chegou a pular num espinheiro, numa roseira cheia de espinho, e rolar nos espinhos para fazer com que os apelos da carne cessassem. Qual o nome que nós damos para isso? Catarse. Padre, o que é catarse? Essa palavra ela foi muito utilizada por Aristóteles, que dizia que a catarse é uma purificação da alma. Aristóteles dizia o seguinte: todas as vezes que nós passamos por um momento muito forte, e Freud foi chamar esses momentos fortes de trauma. Trauma é um momento forte que você vive, que deixa uma marca na sua alma. Então, por exemplo, você passou por um acidente de carro, e esse acidente te marcou demais, você não consegue nem entrar dentro de um carro, você não consegue mais passar naquela rodovia onde aconteceu o acidente. Significa que é porque você ficou com um trauma. Você tomou uma queda, e aí você ficou com medo de andar. Você passou por um trauma. Você perdeu alguém da sua família, você estava no hospital e recebeu a notícia que aquela pessoa faleceu. Hoje você não consegue mais entrar no hospital. Você passou por um trauma. Então veja, trauma é quando nós vivemos uma experiência emocional muito forte, uma carga emocional muito forte, que deixa uma marca, uma ferida na nossa alma. Isso é o trauma.
Todas as vezes que você passar por uma coisa muito forte, que machucar você demais por dentro, e você sentir que a partir daquele dia sua vida, você não consegue mais ser a mesma pessoa, isso será um trauma. E a catarse, ela tem a ver com trauma. A catarse é quando nós fazemos alguma coisa, é quando nós tomamos alguma decisão, é quando nós tomamos alguma iniciativa no sentido de aliviar essa dor da alma, aliviar esse impacto que o sofrimento causou para a nossa alma. Está entendendo agora? Então, se você ainda não estiver entendendo, deixa o padre aprofundar mais um pouquinho. Freud, estudando sobre Aristóteles, utilizou essa expressão catarse para chegar às, poderíamos assim dizer, às feridas do inconsciente. Freud descobriu que quando nós vivemos dores muito fortes, na nossa cabeça fica tudo gravado, no nosso inconsciente. E volta e meia essas imagens vêm, e quando elas vêm, elas causam dor, elas fazem a gente chorar, elas fazem a gente sofrer. E Freud então descobriu que para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento, é preciso então passar por um processo de catarse, ou, como ele disse, um processo catártico. A terapia é uma forma de catarse. É uma forma de você aliviar a dor da alma. Algumas pessoas tomam remédios. Outras pessoas usam drogas. Outras pessoas até se cortam como forma de colocar um pouco daquela dor para fora. Mas aqui nesse texto, o que é isso que Jó está fazendo? Jó aqui, ainda que a Bíblia não use essa palavra, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas Jó aqui está fazendo uma catarse. Veja, Jó passou por experiências traumáticas. De uma só vez, numa única pancada, Jó perdeu todo o seu gado, nós vimos ontem. Jó perdeu todos os seus camelos, Jó perdeu todas as suas ovelhas, Jó perdeu todos os seus criados, Jó perdeu tudo que ele tinha, todos os bens materiais, Jó perdeu os seus filhos, todos os seus filhos morreram de uma vez, e Jó ainda perdeu a sua esposa, e Jó perdeu sua saúde e ficou cheio de ferida, leproso, deitado na rua. Você há de concordar comigo, é muita pancada na alma de Jó. O que aconteceria se Jó ficasse ali guardando tudo isso sem colocar para fora? Com certeza Jó ia fazer como aquela panela de pressão que vai enchendo de ar e não tem por onde o ar sair, ela explode. Você sabe disso, dona Maria? Senhora que está aí cozinhando feijão, senhora que está aí colocando a carne na panela de pressão, a senhora sabe que se o ar que está dentro da panela de pressão não sair de algum jeito, a panela explode. Nós somos panelas de pressão feitas de carne. As coisas que acontecem para a gente geram feridas, geram dor, geram traumas. E se a gente não consegue colocar isso para fora, a gente explode. Explode como, padre? Explode numa depressão, explode numa tentativa de suicídio, explode num câncer, explode num derrame cerebral, num AVC. Quantas pessoas nos últimos tempos passaram por momentos tão dolorosos que tiveram parada cardíaca, que tiveram um infarto? O que é um infarto? Senão uma explosão de uma panela de pressão que ficou por muito tempo ali, acumulando dores que a pessoa não sabia como colocar para fora. Então esse texto, ao invés de nos mostrar ou de nos insinuar que Jó pecou, esse texto está nos mostrando qual foi o recurso que Jó encontrou para jogar para fora as dores da sua alma.
Jó não foi pro boteco tomar cachaça não, viu, seu Zé? Jó não foi pra boca de fumo usar cocaína, fumar maconha, usar crack não, viu, jovem? Jó não foi pro shopping fazer compras para aliviar a tensão não, viu, Patricinha? Jó colocou as suas dores para fora na presença de Deus. Todo o livro de Jó é ele colocando a sua amargura diante de Deus. Ele dizendo: Senhor, eu me sinto um amaldiçoado. Senhor, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu sinto que a minha vida nem sentido tem. Eu sinto que não tem razão para eu viver. Jó poderia, se fosse hoje, falar isso na internet, né? Quantas pessoas vão para o Facebook para afogar suas lágrimas, querem fazer a sua catarse no Facebook e ao invés de aliviar, acabam trazendo mais problemas para a sua vida. Sabe o que Jó fez? Ele foi se derramar na presença de Deus. Aí você me diz: ô padre, então eu posso fazer isso também? Não só pode, você deve. Quando você estiver chateado, quando você estiver revoltado, quando a vida estiver te batendo demais, quando o sofrimento estiver arrancando pedaços da sua alma, quando as suas feridas estiverem sangrando, cheias de pus, cheias de dor, de sofrimento, não vá para o boteco. Não vá usar droga, não vá tomar remédio, não vá beber, não vá fazer coisas que no final não vão te ajudar. Vá para a presença de Deus e ali chora, e ali grita. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser se descabelar, se descabele. Se você quiser babar, você baba. Mas fale para Deus sua dor, coloca tudo para Ele. Fala para Ele: eu estou chateado, eu estou revoltado, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou me sentindo amaldiçoado, eu estou sentindo que eu nem deveria viver. Quantas pessoas fizeram isso? Pega o livro de Tobias reclamando e falando: Senhor, se for para viver assim, eu prefiro morrer. Nesse mesmo livro, Sara falou para o Senhor: Senhor, do jeito que eu vivo, não vale a pena existir. Me mata, me tira a vida, mas não me deixa assim. E não só. O próprio Jesus, quando disse: Pai, por que me abandonaste? Estava colocando para fora uma dor da sua alma. O próprio Jesus colocou para fora, e você fica aí querendo guardar. E você fica aí querendo se mostrar forte, querendo esconder dos outros, querendo fingir que está tudo bem. Não dá, não adianta, você não dá conta. Lembra da panela de pressão? Uma hora vai explodir. Se não explodir com você falando, vai explodir com doença. Você quer ter um câncer? Você quer ter um infarto, um derrame cerebral? Se você não quer essas coisas para você, aprende a colocar para fora a sua dor. Como? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha aos pés da sua cama e se derrama na presença do Senhor. E chora, e fala, e conversa com Ele. Inclusive fala para Ele: Senhor, eu achei que o Senhor ia me ajudar. Eu achei que o Senhor estaria comigo. Eu achei que o Senhor ia me proteger, mas nada disso eu estou sentindo que aconteceu. E Deus vai mostrar para você, assim como Ele mostrou para Jó. Não é que Ele não te ajudou, não vai te ajudar. Não é que Ele te abandonou ou vai te abandonar. É que você está passando pela prova. E depois da prova, Deus vai mostrar o poder que Ele tem na sua vida. Então, meu irmão, então, minha irmã, ao invés de desespero, faça como Jó. Coloque-se na presença de Deus e deixe que Ele possa agir em sua vida. Para terminar, canta conosco. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, crendo que estavas comigo.
com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Aleluia, 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 aleluia.